A seguir, IIGD Irajá. Pessoal, nós temos adversários. Satanás e os demônios são nossos adversários. O que o diabo puder fazer para tirar a tua paz, ele vai fazer. O que ele puder fazer para roubar a tua alegria, ele vai fazer. O que ele puder fazer para acabar com a tua comunhão familiar, ele vai fazer. Desesperado, ele tem uma gana de querer a tua saúde. Ele quer o corpo arrebentado. Cristão tem que estar ligado, meu irmão. Tem gente que só procura, só busca o fervor da fé quando a casa está caindo. Sério, irmãos. Tem gente que só se preocupa em se encher do Espírito Santo, em comer a palavra, depois que a casa caiu. Depois que o casamento acabou. Depois que a doença tomou conta do corpo. Eu falei sexta-feira sobre aquela palavra que Deus usa, Isaías. Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Às vezes a pessoa encontra assim comunhão com Deus, depois de uma fase tenebrosa de esfriamento, mas ela já sofreu tantas perdas, que se ela tivesse lá atrás mantido a chama acesa, ela não teria sofrido aquelas perdas. Igreja, vamos despertar, irmãos. Um dia desse eu dei uma corda aqui nos casais e botei todo mundo para ler Cantares de Salomão. Se não estão lendo, estão em desobediência. Ah, sou livre. Os cristãos do século XXI são muito engraçados. Muito engraçados. Escuta a conversa de dois cristãos. Dois bobões. Tá pensando que eu faço tudo que pastores falam? Não, tá certo. Não é para fazer mesmo. Não, mas aí vem o outro. Não. E tem mais. Nem tudo que está na Bíblia é como falam, não. Olha que não é bem assim, não. Eu acho que Deus falava de outra forma. Não é bem assim. Ou seja, já colocou a Bíblia em descrédito. Acabou mesmo. Acabou. Acabou. Prato feito para o diabo. Quando a pessoa não tem respeito pela palavra, meu irmão, arrebentou, acabou. O diabo já conseguiu espaço. Então nada é por acaso, irmãos. Jesus veio ao mundo para recuperar tudo que estava perdido. A saúde foi perdida, ele quer recuperar. Ele veio para isso, para recuperar a tua saúde, para te dar saúde. O casamento foi destruído, Jesus veio para isso. Ele diz que a última casa vai ser maior. Diz lá no templo, falando do templo, Jesus entrou numa festa de casamento. O que ele fez na festa de casamento? Vinho novo. Por que vinho novo? Por quê? Porque aquele velho estava muito ruim. O velho estava muito ruim. Ué, mas não dizem que o vinho velho que é bom? Não, meu irmão. O bom é uma renovação no casamento. Renovação. Eu não conto aqui o caso que um cenário que nunca mais vou esquecer. Eu vinha de um culto que eu tinha feito lá na época em Copacabana. Tinha um culto lá às quartas-feiras. E lá vinha eu pela 24 de maio. E o sinal fechou. E eu parei. Aí tem um ponto de ônibus à direita. Tem uma coisa errada, o sinal bem em frente, do lado do ponto do ônibus, né? Logística totalmente errada, né? Mas enfim, deixa isso pra lá. E aí, vem um senhorzinho correndo, cabecinha branquinha, ele muito elétrico. E a velhinha dele lá atrás. Tô falando velhinha por quê? Olha só, olha ele, olha só. O ônibus está chegando, o ônibus está chegando. Mas correndo, só com aquele passinho. Tem velhinho que anda igual o preguinho, não tem? Então, ele devia andar meio assim, mas ele deu uma corridinha. Aí ele olha para trás, ele assim, ô minha velha, não tá vendo que o ônibus está chegando? Meu irmão, minha vontade foi abrir o carro, sair do carro e dizer, respeite a sua mulher. A minha vontade. Claro que é errado, eu não posso meter na vida dos outros. Mas que me deu vontade, deu. Vontade foi abrir a porta do carro, sair e dizer, respeite a sua mulher. Aí a gente teria que estender a história e dizer, vamos lá. Como era quando a conheceu? Como foram os primeiros anos de casamento?
Mas aí o sinal abriu, lá fui eu com a minha decepção. Fui decepcionada. Olha, eu fui tão desolada que isso influenciou no meu culto da noite. O que, pastora? Coisa feia que eu fiz. Deixei aquilo entrar, aquele cenário, e cheguei na igreja e falei, pessoal, isso não se faz. Aí eu demorei a pregar porque eu fiquei falando da malcriação, da coisa feia do velhinho, pronto. Mas horrível. E aí ela, irmãos, ela devia estar com problema de coluna na perna, porque ela vinha puxando a perninha dela. E ele, anda logo, minha velha, o ônibus já está chegando. Ah, mas aquilo me incomodou tanto. Irmãos, às vezes são coisas mínimas que fazem toda a diferença. Aí as pessoas dizem assim, todo mundo muda com o passar do tempo. Quem é de Jesus devia mudar para melhor. Fala para o teu irmão, é para melhor. Marca essa página aqui e dá uma chegadinha comigo. Eu falei muito essa semana sobre esse versículo, eu fiz comentários. Provérbios 13:13. Provérbios 13:13. Quem lê comigo? O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento... Está vendo, irmãos? O que despreza a palavra perecerá. É criancice, ou não sei como classificar, cristãos que não gostam, tá, de repetir leituras da palavra de Deus, ou de voltar a ler um livro que já leram há anos atrás, ou há tempos atrás. Isso, pessoal, isso é falha grave do cristão. O cristão precisa criar raízes na sua vida. Quer ver um exemplo? Onde era que eu mais errava? Vamos lá. A reflexão é essa. Bom, vamos lá. Onde eu mais errava? Então ali tem de haver, né, um trabalho de Deus, ou seja, eu vou ouvir a palavra, eu vou comer essa palavra, eu vou criar raízes nessa terra. Então, um exemplo, muita gente diz assim, antes de conhecer Jesus, eu era uma pessoa muito nervosa, eu falava muito, eu falava pelos cotovelos, eu falava demais. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai orar a Deus, ela aceitou Jesus, ela vai orar a Deus, ela vai se consagrar de quando em quando, uma vez na semana, vai tirar um tempinho, naquele dia de folga, tirar 2 horinhas e vai fazer um estudo da palavra, vai pedir ajuda na igreja, se é nova convertida. Diz, olha, eu tenho uma falha, eu quero corrigir essa falha. Pouca gente faz isso, irmãos. Pouca gente faz isso. Olha, eu tenho uma falha. É que quando eu fico nervoso, ou quando eu fico nervosa, eu solto a língua e depois eu fico falando demais, sabe? Eu reclamo de tudo, eu falo, eu brigo e eu quero acabar com isso. Vai ser orientada, pede ajuda ao Espírito Santo, começa a orar. Faz um jejumzinho de 2 horas, uma vez na semana, e pede, Senhor, me dá sabedoria. Aí o que vai fazer? O que vai fazer? Vai começar a meditar na palavra, vai ter orientação. Sabe o que eu faria? Olha a orientação que eu daria para uma pessoa assim, que eu dou, tá? Mas isso não acontece, irmão. Ninguém chega para dizer... Sabe o que as pessoas chegam? Pastora, me ajuda em oração, que a minha família me perturba. Aí eu perco a paciência, porque não é fácil lidar com aquela mulher. Não é fácil lidar... Todo mundo tem erro. Ninguém assume. A pessoa não diz, eu sou ranzinza, eu encrenco, eu provoco. A pessoa não fala. Ela não fala. Ela passa o dia, de repente, procurando falha. Irmãos, teve uma senhora e disse, pastora, meu marido é evangélico. Sabe por que eu demorei a me converter? Ela disse, eu vim para cá, para a Igreja da Graça, porque eu tinha uma péssima ideia de crente. Evangélico para mim era o terror. Porque, pastora, meu marido, ele era uma bênção, ele era uma luva antes do nosso casamento.
Pastor, ele era gentil, amoroso, carinhoso. Eu fiquei ansiosa para casar. Meu Deus, pastora, eu não sabia, ele não falava. O homem é extremo, em extremo perfeccionista. Ele chega do trabalho, a senhora pensa que ele vem me beijar? Ele vai passar o dedo para ver se tem poeira no móvel. Compramos um buffet lindo para a sala, ele chega, já chega. Hoje você não teve tempo não, querida, de tirar o pó? Não teve tempo, querida. Ela disse, pastor, eu não aguento mais. Ele tem uma paranoia de limpeza. Ele tem que limpar, tem que passar álcool nas paredes e no chão. Ele diz que está tudo impregnado de micróbios. Comprou um aparelho para passar na cama, o aspirador não serve para o colchão. Paranoia. E pastora, ele é crente. Crente que está abafando. E ela disse, eu tomei uma decisão na vida. Ela disse, eu me desesperei, eu comecei a clamar a Deus. Deus me socorre, Deus me ajuda. E por incrível que pareça, tive vontade de entrar numa igreja. E vim para a igreja. E ela disse, mas eu preciso de ajuda. Eu falei, a senhora vai precisar, sabe de quê? Primeiro, muita paciência. Até o Espírito de Deus convencê-lo. A senhora vai aprender a orar. E quem vai convencê-lo desse erro é o Espírito Santo, não é a senhora. Ela disse, não, pastor, eu já falei, meu bem, não é assim, meu bem, eu limpei, só que eu estou um pouco cansada. Ela disse, eu passo o dia passando, limpando, eu passo o dia, a gente quer ter filho, mas como que eu vou ter filho desse jeito? E aí? Bom, mas graças a Deus conseguimos a vitória. Tivemos sucesso. Ele veio para a igreja junto com ela. Demorou. Mas o que ela precisou? Bom, aí num caso desse, pastor, o que a sua irmã, vamos dizer, a pessoa reconhece o erro. E aí diz assim, obreiro, eu estive refletindo e eu vi que eu estou errando muito. Eu reclamo de tudo, eu falo o tempo todo, eu acabo brigando, todo dia eu brigo. Eu já vi que a falha está comigo. Me ajuda porque eu não estou conseguindo. Tá bom, então vamos consagrar. Faz um jejumzinho de 2 horas, no dia que tiver de folga, ou 1 horinha, pronto, tira 1 horinha para meditar na palavra e para orar. Fala aos pés de Jesus, fala com Deus, Senhor, me ajuda, eu quero mudar. Senhor, me ajuda. Senhor, fala ao meu coração, me ajuda a tirar essas falhas, o que eu vou fazer? Só, mas isso não vai cair no automático, vai ser um anjo que vai cair do céu despencar, vai ficar na tua cabeça, para ficar dizendo o que você deve falar, o que não deve falar. Isso não vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Você vai meditar na palavra, com direção, e vai guardar aquilo no coração, e aí sim, quando vier a tentação, você soltar a língua, o Espírito Santo te faz lembrar da palavra. Você vai dizer, Jesus manda fazer de outra forma. O que eu daria? Abre em Tiago capítulo 3, vou te dizer o que eu daria para uma pessoa que reconhece que é ranzinza. Tiago capítulo 3. Lê comigo o versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear. Tá vendo? Agora vai no 3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir? Aí eu vou pegar esses 2 versículos e vou fazer essa pessoa, pastora, a senhora, se é ovelha, faz, irmão. Eu vou perguntar assim, a pessoa é de Jesus, ela aceitou, ela é de Jesus. Eu vou perguntar assim, você é ovelha? O senhor é ovelha? Tem casos, que eu já tive casos tão graves dessa natureza, que eu fui assim, sabe, na bucha assim, ó. Você é ovelha, cabrito ou bode? Responde para mim, ovelha, cabrito. Sou ovelha. Ovelha? Tem certeza? Então vamos quebrar aí toda a regra da inteligência social. Quê? Vou quebrar.
Você vai fazer 100 cópias de cada versículo. Vai fazer 100 cópias. E aí? E vai trazer para mim. Já pensou, irmãos? Alguém diz assim. Aí o pensamento vai, né? Quem essa pastora está pensando, hein? Quem ela pensa que é? Então pensei que pode sair mandando nas pessoas? Eu perguntei antes, é ovelha, cabrito ou bode? Eu perguntei antes, é ovelha? Sou ovelha, se é ovelha, obedece. Viu? Nem todo mundo que está dentro da igreja é ovelha mesmo. Tem gente que erra e não quer corrigir o erro. Tem gente que erra e quer corrigir, mas não aceita a correção que vem do altar. Não aceita a correção que vem, né, como orientação. Não aceita a correção. Eu já tive casos, irmãos, de falar para faz 200 cópias. Porque você nunca mais vai esquecer que tem que ter freio na língua. Não pode soltar a língua em cima da sua mulher desse jeito. Você não pode soltar a língua em cima dos seus filhos. Essa história de bater no peito, o filho é meu. Filho, até por isso tem muito pai na velhice, que o filho joga lá no asilo, numa casa geriátrica, e não quer nem saber. É por isso que muitos casamentos dentro da igreja vão a divórcio. Dentro da igreja. Casamentos indo a divórcio dentro da igreja. Casamento de pregadores. Casamento de obreiros. Indo a divórcio dentro da igreja. Por quê? Porque não escutam, só falam. Tem língua e não tem ouvido. Quem tem ouvido escuta. E é nobre quando a pessoa reconhece o erro. Por quê? Porque bonito é quem quer acertar. Então, é dessa forma. Por isso o cristão não pode esfriar na fé. E aí, eu daria outras partes aqui. Já tive casos de dizer, 50 cópias desse capítulo. O quê? É ovelha, cabrito ou bode? Volta comigo lá em Hebreus 12 para a gente terminar, que dá pertinho aqui. Só voltar um pouquinho. Você está aí pertinho. Fomos em Tiago. Tiago é vizinho de Hebreus. Volta. Hebreus 12, terminando. Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, vamos juntos? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Está vendo, irmãos? Às vezes a cruz é aquele chefe que te ajuda a produzir muita paciência. Quem tem um chefe orgulhoso e arrogante, tem gente que não aguenta e diz logo, pastora, me ajuda em oração, tem que mudar de setor. Se a gente conhecer um pouquinho dos ânimos do membro, se conhece um pouquinho dos ânimos, diz assim, é melhor orar. Ora por ele. Mas eu já orei, eu não aguento mais. Então ora por você. Para quê? Para você carregar a sua cruz. Quem sabe se por uma fase da tua vida, Deus não está te dando uma cruz para você andar mais devagar e refletir no que você tem feito. Tem fases da vida que a cruz fica um pouquinho mais pesada, mas nem sempre. Porque quando nós agradamos a Deus, irmãos, Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele ajuda a gente a carregar a cruz. Mas se ele não está te ajudando, você precisa se consagrar e ver onde está errando. Você largou a cruz sozinha nas tuas costas, você tem que ver onde você está errando. Então, irmãos, eu reitero tudo que falei no início. Satanás só espera um momento para invadir a vida do cristão. Pode ser a pessoa mais ungida da face da terra. Se ela passar uma fase de esfriamento sério, se ela cair no esfriamento,
até ao perigo de cair na apostasia. Pode ter certeza que o diabo não vai perder a oportunidade. Não dá para explanar o segundo versículo, mas somente olhando para Jesus. Sabe quem é Jesus? Repete alto: a palavra. Então diga para o seu irmão: na palavra, de dia e de noite. Fique na palavra. Fique na palavra. Fique na palavra. Vivemos esse fogo cruzado dia e noite enquanto estivermos aqui na terra. Deus existe, ama seu povo. Jesus quer trabalhar na vida de cada um de seus filhos, mas o diabo não descansa. De dia e de noite, ele tenta destruir o ser humano. Jesus alerta e diz: ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Escolha você. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.